beginning and nobody knows where it really ends. Everything depends on where you are in the circle that never begins. Nobody knows where the circle ends. La la la, la 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 la. And just because you think you're small, that doesn't mean that you're small at all. And just the way a tiny branch is like a tree to a twig, to someone else you are big. The world is a circle without a beginning, and nobody knows where it really ends. Muito bom. Vocês querem saber o que é globalização, o que é que o Brasil ganha com isso e tal. O tema é novo. O que acontece não é tão novo assim. O que eu quero dizer com isso? O que acontece? Vocês leram história, sabem como é que cresceu o sistema capitalista e sabem que, numa certa altura, houve uma expansão do capitalismo comercial, não é isso? Então aquilo, de alguma maneira, era uma maneira de um sistema econômico já começar a tomar conta do globo, globalizar. Muita emoção. Bom, mas então, o capitalismo comercial já era um começo de dizer, olha, esse é um sistema que tende a se expandir. O sistema capitalista começou em cidades, não, cidades na Itália, mais tarde na Holanda, na Alemanha. Numa certa altura, começou a se expandir. E até, talvez, o primeiro grande movimento de expansão maior foi feito pelos portugueses, que foi o período das grandes navegações. Portugueses, espanhóis, Colombo, Cabral, descobriam terras, mas eles, ao mesmo tempo, povoavam e faziam comércio. Então, você sempre teve, no sistema capitalista, uma certa tendência a ele tomar conta de muito mais do que de um país. E as relações entre as economias, às vezes fechavam mais, às vezes menos, mas sempre houve troca, comércio, uma certa relação de comércio. Bom, obviamente, quando a gente fala hoje de globalização, nós não estamos nos referindo a isso. Nós estamos referindo a uma outra coisa que eu já vou falar já. Mas antes de falar nisso já, é preciso notar que houve um momento em que houve uma nova grande expansão no sentido de o capitalismo se tornar um processo global, que foi o capitalismo industrial. Não é isso? Que basicamente tem um impulso na Inglaterra, com a máquina a vapor, aquelas coisas todas. Por quê? Porque aí aconteceu uma coisa que era nova. O capitalismo até então dependia muito da natureza. Quer dizer, era capitalismo comercial. O que se comerciava antes disso? Mantimentos, especiarias, não é isso? É isso que se fazia. As trocas eram basicamente a partir de produtos da natureza, a agricultura, e mais tarde a cana-de-açúcar, que deu uma enorme expansão no século XVII, nas Antilhas, no norte e nordeste do Brasil. Os holandeses aí tiveram um papel muito grande. Quando você entra em industrialização, de alguma maneira você começa a comercializar produtos que o homem faz e que não tem nada diretamente com a natureza. É a natureza, mas muito transformada. Tem matéria-prima, mas ela é muito transformada e faz um produto. E a Inglaterra começa a exportar, então, bens acabados. E começa a haver a necessidade de criar mercados, porque, numa certa altura, o mercado estava dado. Você tinha que comer, tinha a agricultura, depois você tinha que botar as especiarias. Quando você tem um produto já mais sofisticado, industrializado, você tem que ver para quem que vende. A Inglaterra começou a vender, sabe da famosa história, você tem que ponto verdadeira, e quando o Dom João VI abriu a economia brasileira e permitiu o comércio com todos os povos do mundo, se vendia no Brasil patins de esqui. E no Brasil não tem neve. Mas os ingleses produziam esqui e vendiam outras bugigangas para nós e tal. Muito bem. A partir do capitalismo industrial com a Inglaterra, e não só a Inglaterra, todos os demais países se industrializaram, mais tarde os Estados Unidos, nós incipientemente, etc., etc., as trocas começaram a crescer, a ganhar mais força. E começaram os economistas a criar teorias a respeito de que havia certos países que eram naturalmente melhor dotados para produzir certas coisas, outros para outras. Por exemplo, Portugal deveria exportar vinho, e a Inglaterra têxteis. Então tem as teorias, bom, não vou entrar em detalhes, do Ricardo, não sei o quê, começa a desenvolver teorias sobre a especialização do comércio internacional, as chamadas vantagens comparativas. Alguns países, em comparação com outros, têm mais vantagens em produzir uns produtos do que outros, e o comércio internacional seria sempre uma maneira de complementar
essas diferenças que existem quanto às vantagens comparativas. E o país que fosse melhor dotado para um produto teria, hoje eu diria, maior produtividade, mas produziria mais barato aquele produto, enquanto que o outro produziria mais barato o outro produto. No meio disso tem uma certa teoria que justifica também que uns se industrializam e outros não, e isso mais tarde deu até nas ideias sobre o imperialismo, de que alguns países são países que se industrializam, tomam conta de outros que são fontes de matéria-prima e que vão continuar produzindo produtos agrícolas e não industriais, etc, etc. Isso nós vivemos, digamos assim, até 1950, sob essa forma de economia capitalista, que foi comercial, continuou sendo, foi industrial, foi de trocas bastante diferenciadas e de valor produzido desigual, o valor mesmo, preço maior de um produto manufaturado do que um produto de matéria-prima. Agora já é diferente, porque a China está forçando muito o preço de matéria-prima, então houve uma inversão, mas até recentemente era isso, e até se explicava a diferença de crescimento entre os países em função disto, de que uns são capazes de se industrializar, têm mais tecnologia, produzem coisa de maior valor, e os outros não, então produzem coisa de menor valor, e essa desigualdade se perpetua, não sei o quê, precisa fazer uma transformação para poder gerar maior igualdade, etc, etc. Pois bem, a partir dos anos 50, mas mais especificamente dos anos 70, as coisas começaram a tomar uma outra feição, um outro jeito. Por quê? Porque, primeiro, houve uma grande revolução nos meios de transporte. Avião, a velocidade dos aviões, avião a jato, e grandes navios, e são coisas mais técnicas, mas que têm importância. Os navios, os armadores de navio e os exportadores inventaram um sistema novo, que é do container. Sabe aquela caixa grande, onde você põe vários produtos? E isso mudou também o tamanho dos navios e baixou o preço do transporte por navio. E criou grandes portos, que chamamos de hub, o porto principal, onde os grandes navios vão. Os países que têm esses grandes portos têm uma grande vantagem, porque podem receber muita mercadoria por um preço relativamente barato, depois tem que redistribuir essa mercadoria. O fato é que se tornou muito mais fácil produzir num lugar e vender no outro. Isso ajudou muito a aumentar as trocas internacionais. Isso tem a ver com a mudança da técnica de produção de navios e de empacotamento dos produtos, através dos contêineres. Hoje você vai a um porto qualquer, você não vê produto nenhum, você vê caixotes, grandes caixotes. Mudou completamente, antigamente não era assim. Bom, além disso, houve uma outra transformação muito importante, que foi a internet, que realmente começou a crescer nos anos 70 e tal, e foi tomando conta do mundo. E a internet permitiu uma coisa que é, além dessa enorme mobilidade dos produtos, por causa da revolução dos transportes, é que a internet permitiu que você, na verdade, controlasse a produção a partir de qualquer lugar do mundo. E você pudesse ver qual é o lugar do mundo em que você pode produzir mais barato e produzir uma parte de um lugar, outra parte em outra. Então, se somando a possibilidade de controlar a produção em qualquer lugar do mundo, a partir de qualquer lugar, e os meios de transporte, você globalizou a produção. Bom, e isso existe em grande escala. Você faz made in China, na Turquia, made não sei aonde. É sempre assim, pega uma roupa, vai olhar, tem a marca aqui, mas se você ver lá embaixo, onde está escrito onde foi feito, foi na Bulgária. A marca é, sei lá, Ferragamo, mas foi feito na Bulgária. Isso para tudo. Para tudo é assim. Bom, além desse processo que permitiu, portanto, que você distribuísse a produção pelo mundo e o controle deixou de ser importante, porque você sabe, no mesmo instante, você pode dar uma ordem para qualquer lugar, pode saber qual é o estoque, pode cruzar uma coisa com a outra. O quartel-general das grandes empresas não sei onde estão, pode estar em qualquer lugar. Pode estar, às vezes, a empresa de telefonia se realiza na Índia, o dono do capital está sei lá, na Conchinchina e está falando para um produto que foi feito no Brasil. Isso é normal. E tem uma outra coisa que aumentou muito mais ainda a interligação entre os países, que foi no momento em que o mercado de capitais, de finanças, de emprestar e cobrar dinheiro e tal, passou a ser feito pela internet. Então hoje você transfere dinheiro apertando um botãozinho. Os fluxos de capital, eu não me lembro mais de cabeça os dados, outro dia veio aqui um presidente dos bancos franceses, deu uns números muito impressionantes. O fluxo diário de capital de um lado para o outro é maior que o PIB de um país. Porque você troca a mesma coisa várias vezes, então você aumenta o produto, no somatório geral do produto. Bom, então isso hoje, o sistema financeiro ficou totalmente interligado
e ele é globalizado. Quando você for a qualquer escritório aqui desses chamados investidores, homens do mercado financeiro, você entra lá. Eu, por acaso, estive no Rio semana passada e fui visitar um amigo que tem um negócio desse. Quando você entra lá, são salões enormes com pessoas com computadorzinho, jovens todos, triste, tudo silencioso e tal, estão olhando o que está acontecendo no mundo. Você olha na telinha e está acontecendo. Qual é o valor, suponhamos, do ouro em Singapura? Qual é o valor do ouro do Cazaquistão ou na África do Sul? Aí ele dá uma ordem para vender ouro aqui, comprar ali, ou vender uma ação aqui e comprar ali. É uma loucura. Bom, e o que se chama de globalização é isso. É no momento em que você teve realmente uma integração muito grande das economias por força dos meios técnicos que forçaram mesmo essa junção de tudo, independentemente, quase que independentemente do lugar físico. Tanto faz se está aqui, está em Nova York, onde seja. Quem trabalha no mercado financeiro levanta de madrugada para saber como estão as bolsas no Oriente, porque tem essa diferença, e ganha dinheiro entre uma bolsa e outra e não sei o quê. É um mundo bastante alucinado. E isso tem a ver, por isso que eu expliquei com algum detalhe, com o modo moderno de produzir. O modo moderno de produzir permite essa dispersão e, ao mesmo tempo, um controle, não importa onde, e permite que você tire o máximo proveito da capacidade que cada pedacinho do globo tem para produzir uma coisa ou outra, ou no preço mais barato num lugar ou no outro, e tudo se conecta. E isso tem consequências enormes, porque isso muda também a capacidade que os governos têm de controlar. Quando não tinha essa velocidade de informação, o governo tinha muito maior capacidade de controlar, por exemplo, os fluxos de capital. Hoje é muito difícil controlar o fluxo de capital. Mesmo saber as coisas, questões relativas à propriedade. Quem é dono do quê? Que você registra em lugares diferentes. É um mundo muito complexo e que o cidadão no dia a dia não percebe, mas você vive numa nuvem. E hoje se usa a expressão nuvem para a nova forma mais moderna de armazenar dados digitais, dados eletrônicos. Eu não sei o que é, mas fica numa nuvem. Você tem isso, arquivos infinitos, esses dados não desaparecem. Enfim, isso por trás dessa globalização não tem só um problema político, tem um problema tecnológico, tem um problema do modo de produzir, que mudou a cultura, a concepção e tudo mais, mas tem consequências políticas também, obviamente. É que há uma certa tendência que os estados nacionais, os governos, fiquem menos fortes do que foram no passado, na capacidade que têm de controlar os fluxos de capital, os empréstimos. E quando você tem uma crise num lugar, ela se propaga para outros lugares, como nós vimos recentemente o que aconteceu, e a toda hora acontece isso, e muitas vezes você tem crises por contágio, como se fosse um vírus que um pega do outro. Então uma economia que está saudável, de repente fica doentada porque o vizinho pegou uma doença forte e, de alguma maneira, chega a afetar o país ao lado, que afeta as moedas. Então o mundo, a globalização, é essa tremenda interdependência que esconde a existência de diferenças, porque evidentemente os países não são iguais, a riqueza não é igual, dá a impressão de que tudo não é bem. Essa interdependência não elimina as dependências. Existem países que têm mais capacidade de fazer pressão do que outros, que são mais poderosos, e no limite, porque tem até força militar. Mas além de ter força militar, tem mais recursos financeiros, ou tem mais matéria-prima, por exemplo, num dado momento. Enfim, não é que esse mundo seja, a interdependência implique em homogeneização, em que tudo é igual. Não é tudo igual, mas, de qualquer maneira, mesmo não sendo igual, um está ligado ao outro, para o bem ou para o mal. O que acontece num país afeta ou pode afetar com mais facilidade outros países do que podia afetar no passado. Basta abrir um jornal do Brasil qualquer, você sabe o que está acontecendo na Grécia hoje, Portugal. O que nós temos? O que a economia brasileira tem a ver com Portugal, com a Grécia? Quase nada. As trocas nossas são pequeníssimas para Portugal e para a Grécia. Mas, se a Grécia ou Portugal abalarem o mercado do euro na Europa, e se isso tiver algum efeito no mercados globais, abala o Brasil também. Diminui o crédito, por exemplo, restringe. De repente, as pessoas ficam com medo e dizem, bom, esses países emergentes são perigosos, não vou investir. E para de investir. Enfim, hoje tudo é assim. É como se fosse um jogo de bilhar, que você está com um taco aqui, pega uma bola para afetar a outra. E às vezes você não afeta aquela outra, mas uma terceira. E você, por aí vai, provocando uma série de efeitos em cadeia que não foram antecipados, que iriam acontecer daquele modo. Então isso aqui é a globalização hoje. É um processo
pelo qual realmente você não tem muita escapatória. E tem, como eu disse, efeitos contraditórios. Se você for aos Estados Unidos hoje, eles estão reclamando o tempo todo da globalização. Aqui nós também podemos reclamar dizendo que são os Estados Unidos. Lá eles reclamam. Por quê? Porque as empresas estão transferindo a sua produção para a Ásia, as empresas americanas. Porque a mão de obra é mais barata na Ásia, então não tem emprego nos Estados Unidos. Os capitais estão ganhando, mas o emprego não está crescendo nos Estados Unidos, está crescendo lá na Ásia. Então o pessoal reclama. Se você for ao Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, né, onde tem produção de calçado, você vai ver que perdemos muitas fábricas. Por quê? Porque em vez de fabricar aqui, se fabrica na China ou no Vietnã. O desenho é brasileiro, a comercialização é brasileira, o capital é brasileiro, mas a mão de obra está lá, no outro lugar. Quer dizer, a empresa não perdeu, mas o emprego pode perder, depende de que situação. E pode acontecer o contrário no caso do Brasil. A China começa a crescer, o que acontece? Subiu o preço das matérias-primas, manganês, das comidas, da soja. Então o Brasil está abundando de dinheiro e tem mais emprego no campo, porque a China está puxando lá a economia, matérias-primas subiram muito de preço. Então, os efeitos são às vezes negativos, às vezes positivos. Então, qual é o efeito sobre a economia brasileira? Depende de nós. Depende de qual é a estratégia que o Brasil vai ter para fazer frente a esse mundo novo. Esse mundo novo, ele depende muito de inovação e tecnologia. Provavelmente, se você for pensar daqui a 30 anos, os países que hoje, como o Brasil, tem vários que estão aí respirando, começando a ter mais riqueza e tal, eles vão continuar a crescer se eles tiverem sido capazes de investir bastante em educação, em tecnologia e inovação. Porque certamente daqui a pouco vão ser criados novos produtos. Veja o que aconteceu agora, semana retrasada, com esse iPad 2. Todo mundo vai comprar um iPad. Qual é a diferença do iPad 1 e do iPad 2? Ah, você no iPad 2 você pode ver a cara do outro. Não sei se é uma grande vantagem, às vezes a cara é feia, mas enfim. Mas todo mundo vai querer ter o iPad 2. E isso foi uma invenção. E é assim o tempo todo. Você vai inventando novas brincadeiras e não brincadeiras também. Isso em tudo. Nos aviões. Como é que vai ser o avião? Que é uma coisa interessante. Uns apostaram no super avião. Eu estive na França há uns 2 meses, uma cidade, Toulouse. E em Toulouse tem uma fábrica de aviões da Airbus, esse que caiu. Mas é um grande avião. E eles fizeram o maior avião do mundo. Bom, se vocês vissem o que é aquilo, é uma loucura. Porque a fábrica ela é gigantesca. É gigantesca, você não tem nem ideia. O avião cabe a 800 pessoas. Isso é uma aposta, porque os americanos tinham feito uma aposta que os aviões não iam ser tão grandes assim. Os franceses fizeram uma aposta que valia a pena, ou seja, o custo é mais barato desses aviões. E, de fato, o avião grande, para grandes distâncias, que mora em Singapura, Catar, vale a pena comprar um avião desses. Agora, não se sabe muito bem se isso vai dar prejuízo ou lucro para a fábrica. Porque é bom para a companhia que comprou, porque está aumentando a sua capacidade de transporte e o custo mais barato. A fábrica tem que vender muito avião desses. É uma aposta. Eles desenvolverem muita tecnologia. Se der certo, eles vão dar uma grande dianteira a essa fábrica. Se não der certo, é um problema. Né? E o tempo todo, nesse mundo globalizado, a mortalidade das empresas, dos produtos é muito grande. Assim como cresce coisa nova, morre muito. Não dá certo, não funciona. E uma coisa leva a outra. Por exemplo, a indústria de disco está acabando, porque você baixa pela internet. O que vai ser no futuro a questão de direitos autorais? Quem é que sabe? O Paulo Coelho fez uma declaração interessante outro dia. Ele disse, olha, na Rússia me mostraram que tinham plagiado uns livros meus. Bom, o que eu fiz? Nada, porque não há o que fazer. Apesar disso, depois quando foram editados, eu vendi 12 milhões de livros, porque isso despertou a curiosidade. O fato de eu não ter direito autoral, de terem quebrado meu direito autoral, não limitou a possibilidade de eu ganhar dinheiro de outra maneira. Enfim, é um mundo que depende de pequenas e grandes inovações o tempo inteiro. E essas inovações não são apenas materiais, não é apenas um iPad novo. É também de forma de organizar a produção, ou a vida mesmo. Agora tem uma tendência, por exemplo, que eu vejo com alguma preocupação, de capitais estrangeiros comprarem universidades no Brasil. Porque a universidade passou a ser um bom negócio. E o que eles trazem? Eles trazem uma tecnologia de organização. Eles não sabem nem português, mas trazem uma tecnologia de organização. Então, essas pequenas inovações têm valor. As pessoas usam isso e ganham dinheiro. Bom, esse é o mundo globalizado que aí está.
Agora, algumas pessoas acreditavam que, primeiro, que a globalização automaticamente levaria a uma maior homogeneidade. Não é verdade. Você continua a ver uma certa desigualdade, e essa desigualdade eu acho que vai depender no futuro mais da capacidade tecnológica de invenção do que de qualquer outra coisa. E vai depender também de recursos financeiros, capacidade que você tem de juntar recursos financeiros, etc, etc. Segundo, que acreditavam que com a globalização o mundo marchasse no sentido da indiferenciação. Tudo é mais ou menos igual, a mesma cultura. Também não é verdade. Também não é verdade. Você tem um mundo que, ao mesmo tempo que ele é globalizado, ele valoriza o local. Se você for na Europa agora, hoje, estão até revalorizando línguas. Vai na Catalunha. As pessoas não querem mais falar espanhol, querem falar catalão. No País Basco, querem falar aquela língua dificílima. Na Galícia, querem falar galego. Que é uma coisa curiosa, parece contraditória. É que as pessoas vivem a dois níveis. Vivem no nível local, na sua cultura enraizada, tradicional, e no outro nível, na cultura global. Não é bem assim. Você tem a cultura global e tem a cultura local. Você faz um misto. Talvez o Japão exemplifique isso. O Japão, como toda a gente sabe, depois da guerra se democratizou e entrou no sistema produtivo. Avançou bastante na miniaturização, etc, etc. Mas a cultura japonesa continua firme no Japão. Não é que um japonês não é igual ao americano. Não houve dissolução da cultura japonesa na cultura global, embora eles tenham participado ativamente da cultura global. Eu acho que no caso de um país como o Brasil, dificilmente, como nós temos uma raiz cultural forte, dificilmente a globalização vai destruir a cultura e as raízes locais. Se lembra quando começaram a fazer rock and roll brasileiro, punk brasileiro, não sei o que lá? Todo mundo criticava. Hoje tem uma corrente imensa de uma coisa que tem um instrumental que é global, veio dos Estados Unidos, mas que tem uma cor local. A cultura daqui foi capaz de se apropriar de instrumentos, não só materiais, também culturais, que vêm de um país diferente, mas não perdeu a característica local. Talvez isso não possa ser generalizado. Alguns países não tenham força cultural para preservar a sua raiz e sejam engolidos por essa cultura global. Mas eu acho difícil, eu acho que vai haver sempre uma espécie de interação entre cultura global e as culturas locais. E as economias também. Quer dizer, claro que se o país não presta atenção, eu disse aqui que os estados nacionais estão mais fracos, mas eles existem e eles não vão desaparecer. Muita gente pensava, bom, agora vai ter só um comando do mundo. O comando do mundo não cresceu na mesma proporção da economia. A economia se globalizou, mas o comando do mundo não se globalizou. Você vê o que está acontecendo agora. Tentam, através do G20, porque a ONU já não dá mais, mas o G20 não tem um poder efetivo de tomar decisões que afetem a todo mundo. Agora mesmo, por causa do sistema financeiro, que entrou em crise e tal, há discussões. E há muita resistência a que exista uma norma global, que todos tenham que seguir aquela norma. Os americanos são os primeiros a não quererem respeitar a norma global, que eles querem manter a norma deles. Então, as regras de governo global estão começando a existir, mas são menos fortes ainda do que as regras do governo local, do governo nacional. E, portanto, os governos nacionais têm uma certa margem de dizer, bom, eu quero isso, não quero aquilo. Eu deixo isso, eu não deixo aquilo. Tem uma certa regulação possível para ver qual é o momento em que a economia local pode realmente competir com a economia global. Ainda há certas margens assim para evitar que venha um rolo compressor e que arrase tudo que é local para ter substituído pelo global. E há um processo inverso também, quando olhar do ponto de vista puramente das empresas. Antigamente se só falava de empresas globais, americanas, europeias e japonesas, e coreanas depois. Agora tem empresas brasileiras que são globais. A Embraer funciona globalmente. A Petrobras funciona globalmente, a Vale do Rio Doce funciona globalmente, e por aí vai. As indústrias de bebidas funcionam globalmente. Elas estão operando em vários países do mundo, de comando relativamente daqui. Então é um mundo muito complicado, muito diversificado, e que não é fácil de ser sintetizado, de dizer é isso e vai acontecer aquilo. Não se sabe muito bem qual vai ser a evolução de tudo isso, mas sabe-se sim que a raiz dessas transformações não vai mudar. Porque essa raiz, como eu disse aqui, tecnologias novas e as formas de produção novas, que formam culturas novas também, que levam, então, a transformações muito grandes. Você imaginar que o mundo vai voltar para o que ele era antes da Segunda Guerra Mundial, não vai mudar. Ele irá não sei para que lado, mas certamente não vai para trás, vai ter outras formas de
organizar, de produzir, outras formas de fazer política e tal. No que diz respeito às mudanças políticas, nem se fale. Estamos vendo agora no mundo árabe, no mundo lá na África do Norte. Quer dizer, quem que podia imaginar que os cidadãos os jovens fossem derrubar poderes feudais que lá existiam e que mandavam e tal e coisa, e se não fosse a internet, dificilmente eles teriam se movimentado. Facebook e tudo mais que existe por aí, Twitter. As pessoas têm formas de se relacionar umas com as outras que passam por cima dos estados. Entre estados como dentro do mesmo estado, não respeito. O estado não tem força suficiente, a não ser que vire uma ditadura mais férrea em alguns lugares que proíbe certas coisas na internet. Então, mesmo assim, descobrem mecanismos de intercomunicação. Quer dizer, é uma nova forma de relação das pessoas. E uma forma pouco conhecida. Porque as pessoas estão, cada uma em seu canto, mas estão relacionadas. E estão sabendo o que está acontecendo. E tem informação, muitas vezes fragmentada, mas que chega rápido. E que pula de país para país. Você não tem modo de evitar, nem é o caso, que um brasileiro esteja interconectado com uma rede que funciona globalmente ou em outro país. Agora mesmo, por uma razão específica, eu estive semana passada nos Estados Unidos. Aqui e lá tem uma rede chamada Avaaz, que é um grupo, uma comunidade de internautas, tem 9 milhões de pessoas. Bom, eles quando adotam uma causa, por um caso específico lá que eu estava metido, 3 dias que 600 mil pessoas assinaram um manifesto. Agora, de onde? Do mundo todo. Do mundo todo. E muitos do Brasil. Aliás, quase uma boa porcentagem do Brasil. Dos Estados Unidos, da Europa, da África, do mundo todo. Quer dizer, existe uma sociedade, não é só a economia que está interconectada. Existe uma sociedade que não é só local, não é só nacional, que ela está se espraiando. Bom, onde é que isso vai dar? Deus sabe. Mas que não vai dar para trás, não vai dar para trás. Outras formas de relacionamento e de se pensar as coisas. Em suma, a globalização, não encarada do ângulo estrito da coisa econômica, é mais amplo do que isso, tem essas implicações todas, e é um processo que veio para ficar, porque tem uma base, não é uma decisão política ou de interesse econômico, também, mas é impulsionada por razões que a vida é diferente, você produz diferente, se conecta diferente. Então, nós vamos ao que se falava antigamente, né, aldeia global. Não é bem uma aldeia global, mas tem algo disso. Uma parte do mundo é uma aldeia global, quer dizer, as pessoas se comunicam. E não se comunicam o tempo todo, nem só com uma secção. Você pode se ligar, ora, a um grupo que está interessado, sei lá, na saúde, outro está interessado em sexo, outro está interessado em aviação. É um mundo muito diversificado. Para quem não está habituado, ou para quem é de outra época, como eu, parece muito maluco, mas não é. Maluco é pensar que você vai voltar para trás. Não vai. É isso que eu posso falar sobre globalização. Agora vamos responder aí as questões, as perguntas que tenho. Eu sou João Vitor, tenho 16 anos. Tá grande, hein? E eu queria perguntar qual é o papel da oposição numa social-democracia como o Brasil e se ela está agindo corretamente atualmente. Olha, o papel de qualquer oposição é sempre o mesmo. Tem que criticar o que está a ordem estabelecida, quem está aí, quem tá mandando. E, quanto possível, a partir de certos valores, já acreditar em algumas coisas. Quando você fala em oposição, você está pensando no partido político. Acontece que a sociedade, essa que eu descrevi, ela não está resumida aos partidos políticos. Os partidos políticos pertencem a um período anterior à globalização, à internet, a tudo isso. Então, de alguma maneira, a oposição partidária é atrasada frente a essa realidade. Qualquer lado, qualquer dos lados, do governo ou oposição, o que for estritamente partidário é um pouco defasado das coisas. Eu não gosto de falar de coisa atual, mas veja o que aconteceu com o Palocci. Nenhum partido de oposição foi lá discutir o que o Palocci ganhou ou não ganhou, nem pediu a cabeça dele. Não veio daí. Veio do quê? Veio da mídia e da sociedade, que faz pressão, que ultrapassa os partidos. Então, quando você fala em oposição partidária, eu acho que ela está defasada, porque não usa esse instrumental. E no que diz respeito à sociedade, a sociedade está aprendendo ainda a lidar com essas questões todas. Então, não sabe muito bem como fazer, sobretudo no caso de um país como o nosso, que está num momento de prosperidade, as pessoas preferem não sair de casa. Tem opinião, mas não sai de casa. Onde é que se trava a crítica mesmo? É na mídia. É muito mais na mídia. Porque você não tem capacidade de mobilização. A mobilização só tem eficácia
quando a sociedade está afogada por falta de emprego, de dinheiro. Fora disso, não sai de casa. A mídia vocaliza a oposição muito mais do que os partidos. Os partidos vocalizam no Congresso. E ninguém ouve o Congresso. Ninguém ouve o Congresso. As pessoas não ouvem o Congresso. As pessoas veem outras coisas. Então, o que eu acho é que a oposição está perdendo tempo, porque não está entrando nesse mundo mais dinâmico da contemporaneidade. Alguma mulher agora? Homem? Pode ser. Não tem nada, não discrimino. Meu nome é Rafael, tenho 31 anos. Me interessou um pouco essa discussão das novas tecnologias. Pensando no Wikileaks, gostaria de saber se você poderia falar um pouquinho sobre isso, e inclusive comentar sobre aquele livrinho do Cardeal Mazarin, o Breviário dos Políticos, que ele fala muito no esconder, na prática da política, como não tão límpido, não tão transparente, e como que essas novas tecnologias elas podem causar esse impacto. O que você espera da política? A política, no sentido tradicional, está em crise no mundo todo. Você não pode dispensar partidos, porque como é que você faz democracia sem partidos? Então, não estou dizendo que eles não sejam importantes, estou dizendo que a relação dos partidos com as novas tecnologias está frágil. E a sociedade está indo mais para o lado das novas tecnologias. Você mencionou aí o Wikileaks. De fato, no mundo de hoje, é muito difícil você esconder. É quase impossível. Até porque, se for a informação está na nuvem, não vai morrer nunca. Em algum momento, alguém vai recuperar essa informação. E como há hackers que são capazes de penetrar no Pentágono, você imagina. Portanto, eu acho que os políticos vão ter que se habituar pouco a pouco que os conselhos do Cardeal Mazarin é de outra época. Que a política como dissimulação não vai funcionar. Você não consegue dissimular. Até certo ponto. Mas é difícil de dissimular. Você acaba tendo que ir para um caminho de botar cartas na mesa. Obviamente, isso tem certos limites para isso. Porque você, num jogo político, você tem estratégia. Se você abrir a estratégia para o seu adversário, você está perdido. Você vai tentar, então... Agora, fatos é difícil esconder. Eles irrompem. Eu acho que isso não adianta dizer se é bom ou se é mal, vai acontecer isso. Os políticos vão ter que se adaptar crescentemente a que a forma tradicional de fazer política está perdendo espaço. Agora, tem que prestar atenção, e por isso eu falei da importância dos partidos, porque esses novos modos de interação, eles permitem destruir uma ordem estabelecida, mas eles não constroem uma nova. Veja o que está acontecendo agora no norte da África, Tunísia. Indiscutivelmente, as mobilizações novas, ao denunciar corrupção, na verdade, que provocou uma indignação de corrupção e desemprego. Corrupção com emprego, o pessoal não liga. Agora, se tiver desemprego, aí a corrupção passa a ser um tema grave. Tunísia havia desemprego de jovem e corrupção. Através dos meios de comunicação, isso foi explodir o governo da Tunísia. Agora, o que vai acontecer lá? Ninguém sabe. Porque tem que criar alguma ordem. Como é que você faz? Como é que você escolhe? É a partir de quê? Quais são os valores? Você tem valores? Você acredita no quê? Qual é a sociedade que você está propondo? Qual é, digamos assim, a boa sociedade? O que eu quero para o meu país? Isso tem que ter algum outro canal, que não é só um fluxo de opinião. Tem que ter alguma instituição que diga, a minha bandeira é esta. Esses são os partidos, deveriam ser os partidos. Não estão se formando lá, por enquanto. Nem estão se formando lideranças. E isso não vai ser a internet quem vai fazer. Tem que ter uma construção de instituições. Então, a internet é muito importante, o Wikileaks é muito importante, a transparência é muito importante, mas também é muito importante pensar na consolidação de instituições, de práticas que são aceitas para a maioria e que definem o que pode, o que não pode, como é que elege, qual é a duração do mandato, enfim, essas coisas mais formais. Quem mais? Vamos lá. Meu nome é Fernanda. Eu gostaria de saber qual que vai ser... O Brasil tem sendo um grande corredor de armas e drogas e também é uma grande presença agora dos grupos fundamentalistas aqui no Brasil. Eu gostaria de saber qual que é o impacto que o governo vai sofrer e quais são as possíveis medidas que nós podemos tomar. Não é da agora. O Brasil já há muito tempo tem muito contrabando de arma e o Brasil hoje, lamentavelmente, é o segundo maior consumidor de droga do mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos. O segundo é o Brasil. Então, o Brasil não é um grande produtor de drogas, mas é um grande consumidor. E também é um corredor de exportação. Passam por aqui e vão para a Europa. Então, é uma coisa realmente complexa e delicada. Eu andei envolvido nessas questões, fizemos até um documentário recentemente. Por quê? Porque o que está acontecendo, e não é só no Brasil, no mundo todo, é que a droga está ganhando espaço. E a droga faz mal. Todas as drogas fazem mal. Inclusive as lícitas. Quer dizer, lícitas, álcool, cigarro, fazem mal.
Bom, toda a política, desde o presidente Nixon nos Estados Unidos, passou a ser de que vamos acabar com as drogas, vamos ter um mundo sem drogas, e isso vai ser obtido pela repressão. Então, fizeram guerra às drogas. Você vê o que está acontecendo na Colômbia, no México, etc, etc. E o resultado é que a droga não diminui. Ao contrário, se expande mais e mais. O mais dramático é, por exemplo, o Afeganistão, onde estão todas as tropas aliadas lá, e ele voltou a ser o maior produtor de ópio do mundo. E o Talibã está se ligando aos produtores de ópio, como as Farc, que eram revolucionários na Colômbia, se ligaram aos produtores de coca. Bom, então você pergunta o que fazer. O que se fazia? Mata quem trafica ou prende, tem que fazer, tem que botar na cadeia mesmo. E o usuário também. Nos Estados Unidos tem 500 mil presos, mais ou menos, porque são usuários de droga. Não são só traficantes, são usuários de droga. Quando entram na cadeia, não saem mais da droga, porque há droga em todas as cadeias do mundo. Passam de uma droga para outra. Então, o que tem que fazer? São muitas coisas, mas talvez botar o foco da pura repressão, manter a repressão ao tráfico, dar o foco na prevenção, na educação e na saúde pública. Fazer com que as pessoas busquem atendimento médico para poder sair da dependência. Não é fácil, porque algumas drogas são altamente letais e levam a dependência rápida. Crack, mata, cocaína, heroína, tudo isso é extremamente... vicia com certa rapidez. Não é uma campanha fácil. Agora, é preciso deixar de focar só na cadeia e não pode tratar o usuário como um criminoso. Tem que tratar como um paciente. Também tem que entender que depende de qual usuário. Eu fui lá a Portugal e fiquei muito surpreso, porque os portugueses me disseram, não existe diferença entre droga leve e droga pesada. Porque uma droga leve, chamada leve, como a maconha, se for tomada com insistência, ela faz um mal enorme. E uma droga pesada, como a heroína, lá é heroína, não é cocaína. Heroína, se for de vez em quando, faz menos dano. O que não recomenda tomar de qualquer maneira, né? Mas não existe essa diferença entre pesada e leve. O cigarro é mais letal do que a maconha. E, não obstante, o cigarro é legal, a maconha é ilegal. Agora, o cigarro é legal, mas ele tem restrições. O que foi feito com o cigarro não foi feito com a maconha. O que foi feito com o cigarro? Uma campanha sistemática, e hoje ninguém fuma nesse prédio, por exemplo. Fumar é na rua. Há 20 anos era aqui dentro. Bom, hoje é de mau gosto você fumar. Antes o cigarro era glamourizado. Hoje não. Então tem que fazer com as drogas também uma campanha nesse sentido. Tem uma senhora chamada Gro Brundtland, que foi primeiro-ministro da Noruega e foi presidente da Organização Mundial de Saúde. E ela lutou contra o cigarro. Ela disse, olha, eu podia ter proposto a proibição do cigarro, não adiantaria. Porque a proibição do álcool não adiantou nos Estados Unidos. Até incita, a pessoa que é o proibido chama mais atenção. Eu quero que ele seja regulado. Não tem cabimento que o governo permita a propaganda do cigarro. Não tem cabimento que qualquer um possa comprar cigarro. Não tem cabimento que todo mundo fume em toda parte. E tem que dizer que o cigarro faz mal. E tem que lutar contra. Mesma coisa com as drogas leves. No Brasil é uma certa hipocrisia, é proibido. Mas todo mundo tem acesso relativamente fácil. Só que o acesso vem pelo traficante. E o traficante leva um cara que começa com maconha, leva para cocaína, para o crack, porque ele ganha mais com cocaína e com crack. Agora, você não pode dizer legaliza que resolve, porque não resolve. Legalizar pode ser entendido como não faz mal. E faz mal. E faz mal, faz dano. Então é muito delicado o que fazer. Mas tem que ir mudando pouco a pouco, da pura repressão para um sentido mais de saúde pública e de educação. Continuar a repressão contra o traficante. Hoje o crime é global. O tráfico de droga, o tráfico de órgãos, é uma coisa inacreditável. De armas, de mulheres, é global. Quer dizer, é um negócio terrível. E de fato tem a ver com a globalização, sim. E passaram a utilizar também a rede, a net, para poder comunicar. É tudo global aí também. Diga. Meu nome é Pedro. A minha pergunta seria assim. Você disse que atualmente com a invenção do container e da internet, com a capacidade de governar a economia em qualquer lugar do mundo e ser capaz de criar sua fábrica não no seu país, mas em qualquer país que seja mais prático para você. Porque, como eu explico, por exemplo, os Estados Unidos com marcas de sapato como a Nike, eles não produzem lá, eles produzem em países mais pobres e que o produto é mais próximo. Então, como a política deveria se envolver nisso? Porque gera o desemprego no seu país
enquanto isso gera uma condição desfavorável, por exemplo, países asiáticos, porque desvaloriza o papel da pessoa, ela ganha menos, embora ganhe, coisa e tal. O que fazer diante disso? O que fazer diante disso? Como a política deve se envolver nesse sentido? Isso é variável de momento para momento, de país para país. Você deu um bom exemplo da Nike. A Nike realmente, como os sapatos do Brasil também, passaram a ser fabricados lá, basicamente no Oriente. Porque era mão de obra mais barata, mão de obra quase escrava e tal. Do que resultou uma luta contra a mão de obra escrava de crianças no mundo todo. Não use Nike porque está usando criança e tal. E melhorou a condição de trabalho da produção lá na Ásia. Agora, o problema é saber, o país lá está melhorando com isso ou não? Depende. Em alguns países sim, outros não. Porque se eles ficarem só produzindo sapatos para a Nike, não vão melhorar. Não vão melhorar. Eu fui ao Vietnã, fiquei surpreendido com o Vietnã. O Vietnã hoje tem uma espécie de celeiro de empresas multinacionais. Um país que era comunista há 15 anos. A população melhorou de vida. Agora, eu não sei até que ponto o Vietnã vai ter a capacidade, que teve a Coreia, por exemplo, de criar uma base própria de produção. Eu não estou julgando, porque eu não sei. O meu conhecimento do Vietnã não me permite avaliar se pode ou não pode. Se fizerem isso, a Coreia avançou. Agora, do ponto de vista dos Estados Unidos, a gritaria que está havendo nesse momento é porque o emprego está baixo, porque a economia está crescendo pouco nos Estados Unidos, então eles acusam sempre o fato de estar havendo um deslocamento da indústria dos Estados Unidos para esses países subdesenvolvidos, etc, etc. Mas o que está acontecendo de fato é que as grandes economias industriais, como a Inglaterra, Estados Unidos, a Suécia, elas estão se transformando em economia de serviço. A indústria está indo para os países emergentes e os serviço financeiro, serviço educacional, serviço hospitalar, está indo para lá, estão se fortalecendo lá. Eu não sei se eles vão, no cômputo geral, se vão perder ou vão ganhar. E política é isso, tem que mesurar. Se num dado momento, não dá para continuar assim, tem que frear, porque senão vai ter má consequência. E o governo tem que dizer, então vamos estimular o setor de serviço, para que ele ofereça mais emprego. Você vai ter o tempo todo que está tomando medidas para contrabalançar os efeitos negativos que vão ocorrer. Isso que é fazer política, você dizer, você não tem uma receita, eu vou aplicar a mesma receita para todos os países, depende de que momento. Pega o Brasil, em certo momento o Brasil tinha o câmbio fixo, depois o câmbio flutuou, tivemos que flutuar o câmbio. É bom fixo, é bom flutuante? Depende. Depende do momento que você possa fazer, não pode, das circunstâncias, etc, etc. Não é uma receita pronta. Tem que estar o tempo todo agindo e tendo que ter os valores. Qual é o valor? É melhorar a condição de vida do povo, é dar mais acesso, é democratizar mais. Então você tem que ver o tempo todo se esses processos estão atuando positivo ou negativamente para esses outros. Então voltemos ao Vietnã. Eu não sei se no Vietnã está melhorando a condição efetiva de vida do povo ou não. A minha impressão de ver, sim, mas de ver. Ver não é, tem que cotejar. Na China, indiscutivelmente. A condição de vida, não por igual, mas está melhorando. E a China passou a ser a fábrica do mundo. Estará piorando a condição de vida dos Estados Unidos? Sim, está. Em certas áreas, não há dúvida. Se você for ver, do ponto de vista de renda. E mesmo a condição de vida, por causa da crise também. O que é a crise ou o que é estrutural? O que é consequência da globalização ou o que é consequência dos desatinos da globalização financeira? E a globalização financeira, se não for regulada, vai ter de novo. De novo vai ter daqui a pouco um novo desatino. E o custo é muito alto. A globalização financeira teve um efeito final muito negativo para as economias nacionais. Isso não há dúvida nenhuma. E se não houver uma autoridade, bancos centrais e governos que segurem a especulação financeira, ela vai repetir. Ontem estava nos jornais, estão nos Estados Unidos discutindo, porque é uma tecnicalidade, o que eles chamam de derivativo. É uma loucura de venda de produtos financeiros que inventaram, que leva à exasperação, à especulação. Estão começando de novo. Se isso continuar, vai de novo ter uma bolha, como eles chamam, muita gente comprando com dinheiro que não existe, com endividamento, e dá problema de novo. Então, nesse caso, não há dúvida nenhuma que o efeito é negativo. E o governo tem que atuar. O governo brasileiro atuou na crise para evitar que houvesse uma paralisação. Tinha que atuar, atuou, foi bem. Oi, meu nome é Pedro Paulo, 15 anos. Tem uma pergunta meio besta, mas é meio curiosa. Sobre o terrorismo, por exemplo, no Oriente Médio. Esses grupos terroristas radicais, e uma das principais críticas deles, por exemplo, ao capitalismo. E os Estados Unidos repreendem esses grupos a partir da guerra. Só que eu queria saber se tem
algum outro meio de combater o terrorismo que não seja a guerra. E se tem, qual seria esse meio? Combater o terrorismo pela guerra é a mesma coisa que combater a droga pela guerra, pela violência. Não está funcionando. Que eles sejam contra o capitalismo. Isso é mais complicado do que isso lá. Porque eles são capitalistas. O Irã, o que é? Totalmente. Você só tem não capitalismo hoje na Coreia do Norte e Cuba. O resto tudo é capitalista. Capitalismo de Estado, o capitalismo competitivo, formas variáveis de capitalismo. No mundo árabe também. E ganham muito dinheiro com petróleo, e capitalisticamente. A questão lá é religiosa. É muito mais de fundamentalismo. Alguém falou nisso aqui. É religioso e uma crença de que, bom, essa cultura ocidental, ela é negativa. E tem que voltar a valores tradicionais. Os fundamentalistas são os que levam, assim, estritamente ao pé da letra o que está dito no Corão. Então, como vocês sabem, tem aquela justiça, a Sharia, que é a justiça deles, aquela coisa que a mulher que trai é apedrejada. Bom, isso não está combatendo o capitalismo, está mantendo uma cultura que, a meu ver, não se sustenta do ponto de vista dos valores ocidentais, pelo menos, de direitos humanos e dessas questões todas. Então, o fundamento é esse. E tem lá há várias situações. No caso de Israel e Palestina, é uma outra luta. É uma luta para a criação de estados nacionais. E que boa parte da luta terrorista, eles usam muito essa questão de Israel, como os atos terroristas. Não existe nada que eu saiba, nem no Corão, que justifique o terrorismo. É uma versão do Corão recente, de gente que inventou isso no Egito, pessoas que viveram nos Estados Unidos e que foram para o Egito nos anos 40 e criaram um negócio chamado Wahhabismo, uma tendência dentro do islamismo, e que no fundo é de rechaço à civilização ocidental. Muitos são engenheiros, como nós vimos até no atentado às torres. São pessoas que há um choque de culturas muito grandes e eles dizem, não, essa não serve, temos que ir para a cultura antiga, tradicional e tal, e aí acabaram justificando o terrorismo. É difícil combater o terrorismo, obviamente. A guerra, na verdade, qual foi a guerra? A guerra foi no Iraque e no Afeganistão. No Iraque, a guerra foi movida, não foi contra o terrorismo. O Saddam Hussein era antiterrorista. Ele era ditador, mas ele era contrário ao fundamentalismo islâmico. Bom, então se foi uma guerra totalmente equivocada, a menos que tenha sido por outras razões, petróleo, o que seja. Mas como combate ao terrorismo, não. Tais armas de destruição em massa não existiam. E não é com arma de destruição em massa que se pratica o terrorismo. Então não estavam lutando contra o terrorismo. E no Afeganistão, a luta era contra o Talibã. O Talibã não é propriamente, não é a mesma coisa que a Al-Qaeda. É um grupo religioso, também fundamentalista, mas que em si não era terrorista no Afeganistão. E agora os americanos estão tentando negociar com quem? Com o Talibã. Porque não conseguiram vencer. É uma cultura, é difícil vencer uma cultura, uma religião. Aí tem que haver uma certa, a meu ver, uma certa tolerância recíproca. Você tem que, no limite, fazer um armistício. Tá bem, vocês façam isso aí, não passem de certos limites, nós não passaremos dos nossos limites. Mas dizer que tudo lá no Afeganistão era terrorismo não é verdade. Acaba sendo. Porque depois, com Bin Laden, não sei quanto, que vem desse grupo que eu mencionei, do Egito, foi para a Arábia Saudita, da Arábia Saudita foi para o Iêmen, depois foram lá para o Paquistão. Aí sim, tem grupos terroristas mesmo. Mas não é com guerra que se acaba o terrorismo. É com inteligência no sentido de serviço de controle, de espionagem, com desarticulação. A Espanha tem uma longa luta contra o terrorismo basco. É o país que tem talvez uma tradição mais antiga de lutar contra o terrorismo basco. Como é que eles conseguiram? E conseguiram. Não foi guerra, pode fazer guerra, né? Contra os bascos? Não pode. Acabaram através de serviços de inteligência, mais eficazes, etc, etc. Então eu acho que a guerra não resolve a questão do terrorismo. Oi, meu nome é Filipe. Eu gostaria de saber como a globalização influenciou, poderia influenciar o tráfico e o consumo de drogas pelo mundo e como também influenciou a visão das pessoas. Por exemplo, nós temos o caso da Holanda, que é legalizado, tem um turismo de drogas que é totalmente direcionado para lá, agora eles estão proibindo a entrada de turismo dentro dos coffee shops. Queria saber como poderia influenciar ou deveria influenciar a globalização. Bom, a globalização influenciou no seguinte sentido, que todo crime ficou global, o tráfico, etc, etc. E, de alguma maneira, a difusão também de valores e, portanto, a adesão às drogas também tem algo a ver com esse mesmo movimento. Mas ele já existia antes da globalização. Sempre houve droga no mundo, não é uma novidade. A extensão da droga, sim, é novidade, porque como extensão de tudo, o consumo de tudo está aumentando, o da droga também. Bom, no caso da Holanda, especificamente, o que eles fizeram foi uma coisa curiosa, porque eles fizeram o que eles chamam de coffee shop, no qual você é autorizado a comprar até 5 gramas de maconha. Bom,
e fumar lá ou levar para casa. E paga imposto. Agora, a produção da maconha é proibida. Então o coffee shop se abastece do tráfico. Estive lá falando sobre essa questão e eu falei com o principal responsável pelo serviço de saúde da Holanda. Eles disseram, nós, pelo menos resolvemos metade do problema. Quer dizer, o usuário não entra em contato com o traficante. Mas o vendedor, sim. Porque como é que ele obtém a maconha? É proibido. É ilegal. Bom, o que aconteceu no caso específico da Holanda? No começo deu uma certa curiosidade, então depois caiu o consumo. Agora eles estão mexendo em outra coisa. É que na fronteira da Holanda com a Alemanha e com a França, como na Alemanha e na França não há o acesso livre à maconha, a estatística de consumo da Holanda cresce quando não é da Holanda propriamente, é dos outros que vão para lá. Então eles estão proibindo, digamos, coffee shop para turista. É o que eles estão fazendo, mas não estão proibindo para os holandeses. Eu estive conversando com estudantes em colégios na Holanda. Curioso, a maior preocupação dos jovens é com álcool, não é com a maconha. Como a maconha é livre, ele vai lá, gosta ou não gosta, não tem graça. O álcool é proibido, até 21 anos. Então eles brigam muito, porque acham que o álcool, dizem eles, é mais danoso do que a maconha e não é tão perseguido quanto a maconha. Então a maconha não desperta a curiosidade que despertou no passado, porque não é proibido. Será que a gente pode generalizar isso? Por quê? Porque a Holanda é um país rico. É um país onde a violência é muito menor do que aqui. Mesmo no tráfico, há muito menos violência do que aqui. Onde você não envolve tanta gente no tráfico como envolve aqui. Então, o que eu disse a respeito da política, as políticas sempre tem algo que é local. E do momento, você não pode pegar uma receita e aplicar. Depende da tradição. A Holanda é um país onde as pessoas valorizam muito a pessoa. E cada um é dono de si. Então eu tenho livre-arbítrio. Eles são protestantes. Os católicos não são assim, eles são protestantes. Eles prestam contas diretamente a Deus sem intermediários. Não tem igreja para absolver o pecado. Então é diferente, eles têm uma noção de responsabilidade pessoal muito grande. Eu tenho que escolher se quero ou não quero droga. E como eu sou racional, se você me mostra que a droga faz mal, eu não vou para a droga. Essa é a tese. Na prática, aqui não sei se daria o mesmo efeito, porque nós não temos essa mesma cultura. Então essas coisas... Tem um lado que é global, que dá aumentar, e tem outro que depende das variações locais. E as políticas têm que fazer uma seleção para saber o que vai ser eficiente aqui ou ali. O Rio de Janeiro agora, eles fizeram uma experiência, como vocês já ouviram nos jornais, que se chama da Polícia Pacificadora. Bom, eu estive lá vendo. Eu já estive nas favelas pacificadas e nas não pacificadas. Estive no Vigário Geral, que é uma favela não pacificada, pesada. Bom, a diferença é grande, pacificada e não pacificada. Ambas consomem droga. Só que na pacificada você não tem o traficante. E você não tem também o controle que o traficante exerce sobre a população local, que é uma coisa que os estados não podem aceitar. Áreas do Rio de Janeiro não estavam controladas pelo governo. O crime era definido pelo chefe local. Ele que julga, manda matar, corta a mão, tem a Sharia, essa lei muçulmana lá, né, outro tipo, mas enfim, lá. Bom, a pacificação, a polícia pesada entra lá e prende, expulsa o contrabandista, o cara que está armado, e fica lá. E aí a população local fica protegida contra a pressão do traficante. Mas ela tem acesso à droga, porque o traficante vai vender em outro lugar, não vai acabar com o traficante. Tem uma vantagem, você libera a população daquele jugo. Estão acabando com a droga nem com o consumo de droga, estão botando para mais longe. Liberaram, entre aspas, 150 mil pessoas das favelas mais próximas aos bairros de classe média. Eu fui domingo passado um moço chamado Vigário Geral, que não é perto de classe média, é lá no meio da classe média. Olha, eu sou habituado a situações difíceis. À noite entrar lá dá medo. E eu vou com certa tranquilidade relativa, porque, enfim, sem segurança, porque se for com segurança, eles matam a segurança, né? Agora, você vai entrar como se estivesse entrando numa fortaleza, é uma coisa inaceitável. Eles vão murando a rua para o automóvel poder fazer em zigue-zague e não poder passar carro grande por causa da polícia. É parada. Então eu acho que vale a pena a polícia pacificadora chegar lá. Embora eu saiba que não vai resolver a questão da droga, mas vai resolver a questão da pessoa, das pessoas que vão ficar não submetidas ao bandido. Agora, para isso dar certo, precisa que o governo continue investindo lá, em educação, em saúde, em organizações sociais, não governamentais. Enfim, é um processo longo. Meu nome é Laís, tenho 15 anos e é só curiosidade também, mas assim, você estava falando da globalização e dessa facilidade que a gente tem agora com acesso de informação e que vai ficar difícil de mascarar as coisas que não deveriam ser feitas pela política. Só que a gente tem muito acesso à informação de diferentes vertentes e pensamentos. E eu queria saber, na sua opinião,
até quando isso atrapalha, assim, o julgamento e se vai influenciar muito. Porque, tipo, são muitas opiniões diferentes chegando na gente. Ah, sim. E, tipo, se tem alguma coisa para fazer, para amenizar, se tem informações falsas e verdadeiras. Entendi. Não, eu acho que esse é um problema complicado, porque, de fato, você tem uma multiplicação e uma fragmentação da informação. Por exemplo, no meu caso, tem 40 e tantos perfis, chama assim, com meu nome. Eu não sei a menor ideia disso. Eu tenho nada a ver com isso. Nada, não usei nenhum perfil. E tem 41 que falam por mim. Uns a favor, outros contra, falam bobagem, não sei o quê e tal. Bom, é complicado. Eu estou dando um exemplo direto, pessoal. Mas isso é em tudo. Você abre a internet, tem informação as mais malucas e as mais corretas e muitas vezes muito fragmentárias. O que você vai fazer? Alguma forma de credibilidade. Credibilidade não é lei. Você tem que ganhar credibilidade. Quer dizer, o próprio instrumento chega a um certo ponto que as pessoas não acreditam mais nele. Veja o que aconteceu com o Wikileaks agora. Eles difundiram através de jornais, de grandes jornais, porque tem credibilidade. Foi a maneira de dar uma chancela de credibilidade. Lá nos Estados Unidos há uma espécie de blog dos blogs. Eu conheço a senhora que é dona disso aí, eu era. Huffington. É um blog que tem credibilidade. Tem alguns que têm mais credibilidade do que outros. Vai acontecer um processo dessa natureza. Sempre vai ser necessário, por causa da multiplicidade de informações contraditórias e fragmentadas, que alguém forme quadros gerais. Também ofereça esses quadros gerais. Aqui mesmo nós estamos criando uma espécie desse observatório para poder juntar vários blogs e tal, mas que as pessoas assinem, para poder ter, enfim, se as pessoas tiverem credibilidade. Nada vai substituir a criação de um valor que é intangível, que é eu acredito nessa fonte e não acredito naquela. Não tem outro jeito. Você não vai poder dizer proibir fontes, proibir que funcione uma informação, é impossível. O que eu vou fazer com as 41 pessoas que dizem que sou eu? Não sei quem são. Eu vou perder tempo para botar lá, guerrear, botar um hacker para destruir? Não adianta. Certamente haverá gente que vai acreditar e outros que não vão acreditar. E você vai ter que conviver com esse mundo assim, que é um mundo arriscado. E que é um mundo que, não só para os políticos, mas para as pessoas, porque invade a vida de cada um, a vida privada. O Facebook é uma coisa que é verdade que você controla, o que você quer, mas em outros instrumentos você não controla. Então, não é tão simples. E vamos ter que definir pouco a pouco, uma espécie de ética adequada a isso. E desacreditar do que não seguir certas normas. Muitos blogs têm suas regras. Só aparece se for seguir tal e tal procedimento. Mas isso é novo, é muito incipiente. Então as pessoas vão ficar muito tontas. Eu aconselho a não ficar só olhando na internet, não. Ler livro, ver jornal, ver opiniões mais estruturadas. E não ficar só no embalo da notícia fragmentada do dia a dia. The world is a circle without a beginning, and nobody knows where it really ends. Everything depends on where you are in the circle that never begins. Nobody knows where the circle ends. La la la, la la la, la la la. And just because you think you're small, that doesn't mean that you're small at all. And just the way a tiny branch is like a tree to a twig, to someone else you are big.